Ministério da Saúde abre a vacinação contra a dengue para mais pessoas no país e você vai ver também. Cresce as vendas no universo online no país. Final de semana de serviço de castração em Criciúma. Animais de estimação e outros direitos estão dentro do novo Código Civil entregue ao Senado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje quinta-feira, 18 de abril de 2024, dia aí que chega a primeira frente fria do ano, isso mesmo, hoje está marcada, né, como a primeira frente fria de 2024, hoje ela veio, a geada, para quem acha bonito, né, para uns ela é realmente uma forma aí de perda, né, até em lavouras, enfim, mas deixam paisagens muito lindas, principalmente nas serras. As serras catarinenses e também gaúcha acabou recebendo o fenômeno da geada. Lá em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, deu por volta de 1 grau, já que em Santa Catarina, ali na cidade de Urubici, 1,5 grau foi o que foi registrado hoje pela madrugada. Aqui de manhã, né, deu ali um friozinho, 13, 12 graus, em algumas regiões 8, aqui no litoral sul, na região do oeste também, 8 graus ao amanhecer. Agora já subiu um pouquinho a temperatura, está na casa dos 24 graus, mas à noite promete ser mais frio também, então assim a gente vai levando essas manhãs de outono e tardes também por aqui. Então, gente, é efeito cebola, coloca o casaco de manhã, à tarde tira, à noite coloca de novo e assim vai. Chegou o outono de verdade. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que no primeiro trimestre deste ano, 16% do volume total de vendas do comércio brasileiro aconteceram de forma online, através de sites, aplicativos e até mesmo e-mails. Facilidade na hora de comprar e escolher como parcelar e, principalmente, não ter hora para realizar um pedido. Essa prática aumentou muito pelo quarto trimestre consecutivo. O resultado de 16% do primeiro trimestre deste ano foi o maior para vendas digitais desde o segundo trimestre de 2021, quando a porcentagem era de 21%. Na época, as compras online eram mais comuns, até por serem a escapatória por conta das restrições provocadas pela pandemia da Covid-19, que favoreceu esse tipo de compra. Os dados mostram que no período pré-pandemia, a parcela de compras online era de apenas 9%. O bom desempenho dos primeiros 3 meses deste ano foi impulsionado pela alta das vendas dos setores de livros, jornais, revistas e papelaria, o que pode ser associado à compra de materiais escolares para a volta às aulas. Por outro lado, a venda online de peças de carro e motos diminuiu no período. De acordo com especialistas, é comum que na época de férias a procura por materiais desse setor seja baixa, pois muitas pessoas estão viajando e não querem ter problemas para pensar, como arrumar o carro e reformar a casa. De acordo com economistas da FGV, o ano de 2024 será benéfico para o varejo brasileiro, em comparação com o ano passado, pois o país passa por um momento de redução dos juros e trégua da inflação. O cenário deve incentivar mais empresas a venderem produtos de forma online devido à procura, o que também é bom para a economia. Gente, o ministro Fernando Haddad afirmou que a proposta para a taxação dos super ricos deverá ser apresentada até o final desse ano. A medida ganhou adesão do governo da França e do Fundo Monetário Internacional durante um encontro liderado pelo Brasil, que atualmente está no comando do grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Fernando Haddad presidiu o primeiro encontro de primavera do G20 em Washington, nos Estados Unidos,
intitulado de Novos Desafios na Tributação Internacional. O painel foi organizado em conjunto com a França, representada pelo ministro das Finanças, Bruno Le Maire. Durante o evento, Haddad voltou a defender a proposta apresentada em São Paulo como um ponto de partida para as discussões. O ministro da Fazenda disse que a alíquota de 2% de imposto sobre as fortunas dos mais ricos do planeta é inferior ao ritmo de crescimento de suas rendas, que seria de 5% a 10%. Com isso, o governo estima que a arrecadação por ano seja de aproximadamente 20 bilhões de reais. Atualmente, o Brasil tem cerca de 414 mil pessoas com mais de 10 milhões de reais e que seriam afetados por esse imposto. Esse número parece alto, mas representa apenas 2% do total de brasileiros. Dessa forma, Fernando Haddad ressaltou que o potencial de arrecadação a partir da adoção da medida pode ser utilizado em desafios globais, como o combate à fome e em resposta à crise climática. Mas, para evitar que seja feita uma guerra fiscal entre os países, Haddad defendeu a criação também de uma cooperação internacional para a implementação dessa medida, principalmente nos países do G20. E esse tema sobre a tributação dos super-ricos será também um tema da próxima reunião da Trilha de Finanças do G20, agendada para ocorrer em julho deste ano no Rio de Janeiro. Segundo Haddad, a ideia é discutir uma declaração conjunta do bloco sobre tributação internacional para dar respaldo político à iniciativa. Esse assunto também é do interesse do Fundo Monetário Internacional. A diretora do FMI afirmou que a alíquota de 15% do imposto corporativo mínimo pode gerar 150 bilhões de dólares de arrecadação ao ano, enquanto o combate à evasão e brechas arrecadaria outros 200 bilhões de dólares. Os animais, como gatos e cachorros, poderão ser considerados sensíveis e com alguns direitos que hoje são exclusivos dos seres humanos. Este é apenas um detalhe do Código Civil que foi entregue ao Senado. O trabalho foi feito por 38 juristas e, pela primeira vez, contou com a colaboração de mulheres. Ao todo, o grupo formado por 38 juristas promoveu a alteração de mais de 1.000 artigos do atual Código, que é de 2022. A comissão, que foi criada em agosto de 2023 pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça e corregedor nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Na prática, o chamado anteprojeto do Código Civil consolida direitos e traz inovações, como a inclusão de uma parte específica sobre direito digital e a ampliação do conceito de família. Pelo texto, será possível a conversão de um vínculo precário para um vínculo institucionalizado, no qual os pais biológicos ou afetivos, quando criam as crianças, mesmo sem ter o mesmo sangue, poderão ter suas paternidades reconhecidas. Trata também sobre a doação de órgãos, prevendo que, se a pessoa tiver deixado por escrito ou em algum documento o desejo de ser doadora sem a autorização da família. Caso contrário, será necessária a permissão da família ou do cônjuge. Em outro ponto, o projeto estabelece que animais passem a ser considerados seres vivos dotados de sensibilidade e passíveis de proteção jurídica e que a relação de pessoas e animais pode causar uma disputa pela tutela. Já em relação ao ambiente digital, estabelece a responsabilização das redes sociais por mitigar a propagação de informações falsas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deixou claro no início do ano que o Código Civil seria uma de suas prioridades para 2024. A aprovação do documento é vista como um possível legado de sua presidência e o chancelaria para indicar o próximo mandatário da casa. A pressa por aprovar o código também tem outra motivação: evitar a atenção e a resistência das bancadas conservadoras que podem embargar o projeto.
Naturalmente que o anteprojeto é a peça inicial desse processo legislativo, que sofrerá naturalmente mutações, modificações com acréscimos, com supressões. Isso faz parte do processo legislativo. Agora sim é o momento dos parlamentares dialogarem com a sociedade brasileira acerca de todos os temas ali contidos. Essa especialista aponta quais são os desafios da tramitação do projeto a partir de agora. Além desse desafio em que a gente pode ter algumas modificações por pessoas que não são necessariamente juristas, nós temos também o desafio do tempo. Por quê? O nosso Código Civil ele é de 2002, nós estamos em 2024. Se nós deixarmos com que essa tramitação ela dure muitos anos, dure muito tempo, ela não vai ser mais tão aplicável, de forma efetiva nos atos do nosso dia a dia. Agora, caberá a Rodrigo Pacheco decidir para onde o texto será encaminhado. As possibilidades são criar uma comissão especial para analisar o anteprojeto ou encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A seguir, final de semana de mutirão de castração em Criciúma. Você não pode parar. Tem momento que você e eu vamos nos sentir cansados, sim. Muita luta, muita batalha na vida. E nós estamos enfrentando isso desde o dia em que aceitamos a Cristo. Sim ou não? Desde o dia em que você aceitou Jesus, você comprou uma briga com o inferno. Existem demônios, avalanche do inferno contra a tua vida, tentando de um jeito ou de outro fazer você parar, fazer você desistir, desanimar, porque daí ele toma conta da sua vida e da sua casa. Ele impede você de ser abençoado. Então Deus ele fala: torne a levantar as mãos cansadas, endireite o seu joelho desconjuntado. Você não pode viver prostrado. Você é filho de Deus, diga amém, irmãos. Ainda que existem pessoas ao seu redor jogando praga, dizendo para, desiste, não adianta, isso não é para você. Não dê ouvido, meu irmão. Não desista não. Você tem que acreditar no teu sonho, acreditar na palavra, ser fiel, lutar pela fé. Então Deus, ele vai abençoar você. Do dia que Deus lhe revela uma coisa, aquela coisa lhe pertence para sempre. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis, não tem jeito de ser revogado. Lhe deu, é seu. Aí você tem agora a obrigação de segurar aquela bênção, mandar o mal embora e tem mais outra. Naquilo que você é curado, libertado, você se torna doutor para ajudar outras pessoas. Está na Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Aí você pode e deve fazer a obra de Deus dessa maneira. E fazendo, você vai ser muito abençoado. Olá, minha amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para que juntas possamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Amém, minha amiga? O Senhor quer endireitar o teu caminho, o Senhor quer orientá-la. Às vezes você está passando aí por um momento tão difícil. Aqui está a Santa Palavra de Deus falando para você. Aqui o salmista Davi estava dizendo: Senhor, endireita os meus caminhos, guia-me pela tua vereda. Amém? O caminho do Senhor é perfeito, minha amiga. Busque a orientação na palavra dele que ele vai lhe dirigir. E fica aqui o meu abraço em nome de Jesus.
E olha só, para você que gosta de economizar, a Paz de Criciúma vai promover um bazar de jeans que oferece peças como novas e originais com descontos de até 70%. O evento acontece nessa quinta, dia 18, e sexta-feira, dia 19, das 8 da manhã às 5 da tarde, na sede da instituição, na Rua Imigrante de Luca. No bazar, que é feito com parceria com o Outlet direto de fábrica, beneficente, as pessoas poderão adquirir roupas femininas, masculinas de diversas marcas e na hora da compra, a própria empresa emite a nota fiscal para qualquer mercadoria. Além disso, o espaço contará com provadores e valores arredondados que vão ajudar aí nos benefícios da instituição. Então, para você que gosta de um bom jeans, quem sabe, compra e já ajuda a Paz de Criciúma. Cada vez mais o número de pessoas com algum tipo de transtorno psicológico vem crescendo. E um fator preocupante é o surgimento desses transtornos durante a adolescência. A adolescência é uma fase de mudanças, e é nela que muitos jovens passam por situações que podem desencadear diversos tipos de transtornos psicológicos. Porque a adolescência é um momento de muitos estressores que surgem, né, nas relações sociais. É quando o adolescente começa a conhecer outras pessoas, começa a ter frustrações maiores, né, às vezes experiências traumáticas também. E é muitas vezes a idade onde desencadeiam alguns dos transtornos mentais mais prevalentes, né? Como depressão, transtorno bipolar, ou até outros quando fica mais claro, né? Que é quando começa realmente a ficar claro para a família que aquela pessoa ali está em sofrimento, né? Um dos principais transtornos presente no dia a dia dos adolescentes brasileiros é a ansiedade. Um quadro que pode ser desenvolvido por diversos fatores. As experiências traumáticas, né, a história familiar tem uma contribuição muito grande para isso, e o próprio aumento da demanda dessa idade acaba sendo uma contribuição muito grande, né? O adolescente muitas vezes se vê com a responsabilidade de decidir, por exemplo, a profissão que vai ter para o resto da vida. E às vezes não tem a maturidade para isso, né, ou está com dificuldade, então tem uma exigência muito grande também de estudo, muitas vezes, né, para conseguir ter um desempenho, para conseguir passar no vestibular, no Enem, e isso traz um estressor muito grande para o adolescente, uma cobrança muito grande, e isso pode desencadear transtornos de ansiedade. Transtornos de ansiedade são transtorno de pânico, por exemplo, que é quando tem crise de pânico, que a pessoa acha que está morrendo, tem sintomas físicos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada é que o adolescente acaba se preocupando com tudo e tendo um exagero, uma tendência a catastrofizar as situações e pensar e superestimar a probabilidade de um evento negativo, então está sempre pensando que vai acontecer o pior, fica ruminando e preocupado, com uma preocupação excessiva. O Dr. Augusto explica qual a melhor forma de proceder quando um adolescente desenvolve algum tipo de transtorno. Os tratamentos na adolescência, sim, também acabam abordando tanto a psicoterapia, né, que é tratamento psicológico, assim, das diferentes técnicas, como também tratamentos medicamentosos quando tem algum transtorno que tenha necessidade. O psiquiatra vai poder avaliar, preferencialmente um psiquiatra da infância e adolescência, né, que tem especialização na área de infância e adolescência, e vai poder avaliar a necessidade do tratamento medicamentoso. Nesse final de semana, os moradores de mais um bairro de Criciúma vão receber um mutirão de castração que visa ajudar a fazer o controle de animais na cidade. Nesse final de semana, aqui em Criciúma, mais um bairro será contemplado com o mutirão de castração que está sendo realizado pelo Núcleo de Bem-Estar Animal. Ao meu lado, vou conversar com o gerente operacional aqui do núcleo, o Christopher Lima. Christopher, vocês estão, né, nessa campanha desde o começo do ano a fim de fazer a castração solidária desses animais errantes e também de quem tem, né, em casa e não tem condições de fazer, né? Isso, esse foi um projeto a pedido do nosso prefeito Clécio Salvador que a gente intensificasse para diminuir o abandono e o número de cães errantes e abandonados no nosso município. Então a gente pesquisou bastante e chegou à conclusão que somente a castração é a solução. Então por isso o nome do nosso projeto é Castração é a Solução. A gente
vem castrando muitos animais de setembro até agora, de quando começou o projeto. A gente já está chegando na casa dos 5.000 animais castrados, 1.737 somente nos mutirões. A gente já fez, vai ser o 8º mutirão esse ano. A gente fez semana passada no Parque do Imigrante, onde castramos 267 animais, e agora vamos fazer na Vila Manaus, sábado e domingo, ou sábado, vai depender, a gente vai, 2 dias, mas se não tiver muita procura, a gente vai concentrar mais no sábado, né? Porque é um bairro menor, assim, a gente procura prestigiar mais as pessoas do bairro, quando faz nos bairros, né? Para que as pessoas tenham o maior conforto de castração animal, porque a gente faz sábado e domingo, que as pessoas trabalham, então terão um tempo para levar os seus animais para castrar. Mas a gente também vem fazendo nos parques. A gente fez no Parque do Imigrante, mês que vem, em maio, vamos fazer no Parque das Nações, e em junho vamos fazer no Parque da Prefeitura, onde a gente concentra um poder de fogo maior, a gente leva 320 vagas, e aí é aberto a toda a população de todos os bairros. Mas para fazer a castração não é só chegar, tem que fazer um cadastro antes, como é que funciona? Isso, tem que fazer um pré-agendamento, porque são colocados, os animais são divididos, né, por hora, das 8 às 9, de 15 a 20 animais, e assim por diante até às 14 horas, para não ficar aqueles 150, 200 animais ali todos juntos esperando, né, e vai causar um estresse desnecessário ao cão, e também a pessoa vai ficar ali muito tempo. Então a gente trabalha bem organizado para que não tenha fila, bem rápido a pessoa vai lá, faz o pré-agendamento, a gente passa os telefones, a gente sempre divulga, quando é nos bairros é com o presidente do bairro, e quando é nos parques, daí já é diretamente com a pessoa que faz o cadastro da nossa contratada, que é a Rota Vet, né? Então daí a pessoa vai, chega, entrega seu animal, o animal é pesado, ela assina o termo, o animal vai para castração, e meia hora, 40 minutos o animal já é entregue para o tutor, castrado, microchipado, e ganha medicação pós-operatório. É isso que eu ia te perguntar, porque tem o pós, né? É uma cirurgia, tem todos os cuidados com o animalzinho, não é só ir lá, fazer, pronto, tá tudo bem. Tem esse cuidado, então é fornecido também a medicação? Isso, é fornecida a medicação, justamente porque vinha acontecendo muito problema das pessoas, eu dei o que tinha em casa, às vezes as pessoas não tinham condições de comprar, tadinhos. Então acabava dando Tilenol, paracetamol, que são coisas que podem matar o seu animal, né? Eles não podem tomar esse tipo de medicamento. Então é o anti-inflamatório e o antibiótico, que é fornecido, né, pela prefeitura na dosagem certa já, para o animal tomar no seu pós-operatório até a retirada dos pontos. Ô Christopher, e quem não participar desses mutirões, mas tem a disponibilidade de vir aqui no núcleo, né? Como é que faz esse agendamento também? Como é que está funcionando as castrações aqui, se é que ainda tem, né? Sim, sim. As pessoas podem vir até o núcleo, daí tem transportando os documentos que a gente pede, que é o CPF, RG, um comprovante de residência no município de Criciúma e um comprovante de renda de até 3 salários mínimos, e faz o cadastro, e nós damos uma requisição para a pessoa entrar em contato com a clínica e agendar. Nós temos 5 clínicas credenciadas. Nós temos uma no Rio Maina, uma no Pinheirinho, uma no Santo Antônio, uma no centro e uma na Quarta Linha. A gente procurou pegar uma de cada região para facilitar e sempre pensando em dar mais conforto para o nosso município. Os animais errantes entram em contato com o núcleo? Como é que está essa situação também? Então, alguns animais errantes têm protetores nos bairros que faz o pós, né, que consegue levar, entra em contato, a gente consegue castrar. Vai ter no bairro São José e nas Acácias, onde a gente fez uma reunião com a população, com a comunidade, e descobrimos que tinha um adestrador, que tem um canil. Ele já botou o canil dele à disposição. Nós vamos pegar todos os animais de rua uma semana antes do bairro e vamos deixar lá para fazer a castração e o pós-operatório depois da soltura desses animais, mas eles estarão castrados, né, esterilizados, e não terão mais cios indevidos, né? Então tá certo. Obrigado pelas informações, Christopher. Então tá aí, ó, o pessoal do bairro Vila Manaus, dessa vez vai ser o contemplado, mas como o Christopher falou, é bom ficar atento nos outros mutirões, né? Vão ser contemplados também os parques, e há uma possibilidade de fazer a castração do seu animalzinho aí, evitando mais dor de cabeça depois futuramente, com crias indesejadas, enfim. E também, né, você aí que olha na sua rua, vê que tem muito animal errante, entre em contato com o núcleo, né, para quem sabe ajeitar essa situação, cuidar dos animaizinhos e também do bem-estar da população. Voltamos ao estúdio.
É isso aí, é um projeto bem bacana, desenvolvido pela administração municipal de Criciúma, né, que vem envolvendo os bairros, os parques e dá essa castração gratuita, né? Então não tem como depois reclamar que não teve condições de fazer. Agora está chegando com mais acessibilidade. É só ligar, marcar e fazer aí a situação acontecer. Tem até os remédios, né, pós-operatório, que são muito importantes. E as pessoas reclamavam antes que tinha castração gratuita, mas não tinha medicação. Então agora tem tudo. É só levar o bichinho para castrar. E atenção, gente, o Ministério da Saúde decidiu adotar uma estratégia temporária para utilizar as vacinas da dengue que estão próximas ao vencimento. E durante uma reunião com a Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização, a decisão foi tomada que os municípios com grande quantidade de dose prestes a vencer até o dia 30 de abril poderão ampliar a vacinação para pessoas de 6 a 16 anos. Se a adesão à campanha continuar baixa, as doses próximas ao vencimento poderão ser aplicadas em pessoas de 4 a 59 anos. Aqueles que receberam, né, essa vacina terão a segunda dose garantida, mas essa medida é exclusiva para as vacinas com validade até 30 de abril. As cidades sem estoque desse lote continuam vacinando o público-alvo, né, original, de 10 a 14 anos. Gente, tem vacina para vencer, vai ser jogada fora contra a dengue. Você que está aí nos municípios que já tem a vacina, está dentro dos grupos prioritários, principalmente adolescentes, vá se vacinar, gente. É gratuito, é um bem para você. A dengue está aí, está matando, só no nosso estado já são mais de 50 mortes. As UTIs estão lotadas, está doendo muito na população a dengue. Então, se o seu adolescente tem direito, na sua cidade tem a vacina, vá vacinar. E se na sua cidade está sobrando, porque o pessoal não quer vacinar, aproveite e se imunize, é muito importante. A seguir, nossa casa está com portas abertas em mais um bazar solidário. Deus, ele quer estar perto de você o suficiente para gerar coisas boas na sua vida, para te curar, te libertar. Mas, irmão, o primeiro passo não é de Deus. O primeiro passo é nosso. Deus, ele está no trono dele. Deus, ele está na palavra. E a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e ele se achegará. Se você quer ser coberto pela sombra do Senhor, você que está cansado, afadigado, ansioso, está todo esfolado. Puxa, pastor, que vida dura que eu estou levando. Está errado. A Bíblia diz que na sombra do Onipotente nós descansaríamos. Na sombra do Onipotente nós teríamos descanso, paz, refrigério e bênção. Diga glória a Deus. Você não pode ter essa vida sofrida, meu irmão. Você não pode ter essa vida de escravo. Você tem que ter uma vida de filho de Deus. Você tem que descansar à sombra. Você tem que crer que Deus está trabalhando por você. Claro que você está trabalhando, lutando, fazendo a tua parte, mas o Espírito Santo refrigera a tua alma. O Espírito Santo te cobre e você sabe que tem um Deus trabalhando em seu favor, que vai cumprir tudo aquilo que na palavra está escrito. Diga graças a Deus. Então Deus, ele quer nos cobrir com a sombra dele. O sol não te molestará. Você está entendendo? Sim ou não? A vida pode ser muito dura para quem está sem a sombra de Deus. A vida pode ser muito difícil para quem está andando sozinho ou longe da presença do Senhor. Mas quem está pertinho o suficiente para que a sombra o cubra, esse está no bênção. Coisas boas serão geradas na vida dessa pessoa. É por isso que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade, e ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ficou claro? Quem entendeu? Diga graças a Deus. Quiz Sabedoria. Qual livro da Bíblia vem antes do livro de Atos dos Apóstolos? Opção A, Mateus. Opção B, Lucas. Opção C, João. Opção D, Marcos. A resposta correta é a opção C, João. Na narrativa bíblica, João é frequentemente referido como discípulo a quem Jesus amava.
o que demonstra a relação próxima que o mesmo tinha com Jesus. Quiz Sabedoria. Tudo que Deus vai ensinar você é no caminho da sabedoria. Ele não vai perder tempo de falar outras coisas que ele não tem tempo a perder. Dirige o universo todo. E quando ele fala ao seu coração, você percebe que a palavra está tocando em você, é Deus lhe dando aquele recado. Ali naquela hora você tem o testemunho de Deus. Agarre aquilo que você entendeu, porque aquilo ali é seu para sempre. Os dons de Deus são irrevogáveis. E olha só, o serviço de agendamento de emissão de passaporte pelo site da Polícia Federal foi suspenso temporariamente. A instituição investiga uma tentativa de invasão ao site da PF e, por isso, o serviço foi bloqueado, ainda sem previsão de normalização. De acordo com a nota da Polícia Federal, os agendamentos feitos com antecedência vão ser atendidos normalmente na data e horário marcados. Quem tiver necessidade de emitir passaporte nos próximos 30 dias deve enviar documentos que comprovem a urgência em uma unidade emissora. Para os usuários que não tiverem viagem programada para os próximos 30 dias, a Polícia Federal recomenda aguardar a normalização dos serviços. Nossa, que coisa, hein? A nossa casa está com uma ação bem positiva nessa semana. Seu tradicional bazar com roupas novas e usadas, além de vários produtos que estão à venda para arrecadar fundos para a instituição. Bom, gente, vocês vão ter mais alguns dias ainda para aproveitar o bazar de produtos aqui da nossa casa, que eles tradicionalmente realizam, mas esse mês teve tanta procura que eles resolveram até estender um pouco mais. Todo lado da Franciele Becker, ela que é do administrativo financeiro aqui da casa, Franciele, foi isso mesmo, né? A procura foi bem grande, surpreendeu vocês, e como tem bastante produto, por que não dar mais uma garantida nas vendas, né? Sim, dessa vez a gente teve bastante procura, né? No primeiro dia mesmo foi bem assim surpreendente para casa, é um lado bem positivo para a gente, né, porque arrecada recursos, né, para que a gente possa usar em prol das crianças, né. Então a gente vai até sexta-feira, dia 19, vai estar aqui atendendo um público das 9 às 5 da tarde, certo, sem fechar o meio-dia. E o pagamento é feito por Pix, por dinheiro, o pessoal vem, escolhe as peças, são roupas novas e usadas, tem bastante roupa nova também, né? E tem produtos de ótima qualidade, brinquedos, enfim, tudo isso que são doados para casa, vocês fazem a triagem e o que pode fica, o que não pode vir para o bazar, é isso, né? Isso, a gente recebe, né, a maioria da comunidade, né, fizemos a triagem dos itens, alguns vão para casa, né, para uso das crianças e os demais ficam aqui, né, tem todo tipo, né, é bom vir com o tempo para estar procurando, o pagamento ele pode ser em dinheiro, né, ou através do Pix, o que facilita bastante agora também a gente está aceitando. Com certeza, só lembrando, né, a nossa casa cuida das crianças retiradas pela justiça das suas famílias de origem, né? Tem o abrigo, tem crianças aí desde bebezinhos até os maiores, então sempre está precisando de ajuda. Quem quiser ajudar é só dar uma olhadinha nas redes sociais, né, Fran? Isso. Nós temos o Instagram, né, nossacasaquimsilma.org, né, pode estar procurando lá. Lá nós postamos todas as nossas ações sociais, né, o bazar, feijoada e todas as demais que estão acontecendo, né, e também lá tem os nossos contatos, pode fazer o contato através, né, dessa rede e lá a gente dá o retorno dos itens que a gente tá precisando. Temos também a lista de necessidades, né, que é mensal, é postado os itens que a gente precisa até para dentro da casa, de higiene, alimentos, materiais, né? Tudo é postado lá, a gente tem a Stephanie que faz todo esse retorno daí. Então tá certo, obrigado pelas informações, gente. Além desse bazar, né, que ele é esporádico, também tem o permanente, que é um container que fica aqui dentro da nossa casa, com peças também novas e usadas, em valores simbólicos, que você pode estar ajudando ao decorrer aí do ano, do mês, enfim, para assistenciar as crianças aqui da casa. Se você também puder fazer alguma doação, né, é tudo muito bem-vindo. Voltamos ao estúdio.
É isso, então hoje tem bazar ainda na nossa casa, hoje amanhã tem bazar na Pai de Criciúma, enfim, várias oportunidades para você economizar, é claro, porque são produtos com preços bem acessíveis e também, né, garantir peças novas e ajudar essas instituições que tanto precisam. Gente, antes de encerrar o programa, é claro, a gente não pode deixar de falar que ontem o Criciúma conseguiu um empate histórico e heróico lá em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro, 1-1, logo no finalzinho, 46 do segundo tempo, o Tigre foi lá e carimbou a rede, conseguiu trazer um pontinho na mala para casa. Teve uma situação pré-jogo, onde o motorista do ônibus que o Criciúma estava, a delegação do Criciúma estava, um ônibus alugado, claro, lá de Belo Horizonte mesmo, acabou colidindo com os galhos de árvore. Esses galhos acabaram destruindo as janelas dos ônibus, esses estilhaços caíram em alguns jogadores, mas nada de preocupante, tanto que todos eles estavam no gramado. Mas teve muito burburinho, muita fake no meio do caminho, mas foi isso que aconteceu. O Criciúma emitiu nota, tá todo mundo em paz, todo mundo com saúde, voltando para casa, e aí o Tencate vai dar uma descansada, vai dar uma avaliada, porque o Criciúma só joga bem depois. Tem 2 rodadas, infelizmente, de descanso aí, para depois voltar a jogar a Série A do Brasileiro, mas já sabe também quem é o seu adversário na Copa do Brasil. Vai enfrentar o Bahia, o primeiro jogo fora de casa e o jogo decisivo em casa no estádio Heriberto Wilson. É o Tigre, representante catarinense na Série A do Brasileiro. Gente, com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto em mais uma edição do Boletim Primavera. Antes das 2 horas tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e às 4 a Hora da Graça, fechando a nossa programação. Fiquem com Deus, uma boa quinta. Leve o casaco. Tchau.